Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Na celebração deste mês, em que recordamos de Krishna Jayanti, da estrela natal de Shri Krishna, que traz também, junto consigo, a luz da estrela de chegada de Bhagwan Shri Ramana Maharishi a Arunachala Shiva, em Tiruvannamalai. Nós traremos algumas leituras que são colhidas de Shri Ramana Maharishi e o Caminho do Autoconhecimento, de Arthur Osborne, recordando ali os primeiros anos e o despertar de Shri Ramana Maharishi. Assim ele nos conta: depois de começar a vida como auxiliar de contador, ganhando um salário ridiculamente ínfimo até mesmo para aqueles dias, de 2 rúpias por mês, Sundara Iyer, pai de Shri Ramana, fez-se escriturário e, depois de alguns anos, obteve permissão para exercer as funções de intercessor não diplomado, uma espécie de advogado rural. Tinha prosperado e construído uma casa. Esta casa foi agora adquirida por um ashram. Celebra-se ali, diariamente, puja, adoração ritual, e o prédio está sempre aberto para acolher peregrinos devotos. Ali em que uma criança nascera, fazendo-a suficientemente cômoda a ponto de conter uma ala reservada aos hóspedes. Ele não era apenas sociável e hospitaleiro, mas cuidava também de acomodar visitantes oficiais e pessoas recém-chegadas à cidade, coisa que o tornava um cidadão proeminente e, sem a menor dúvida, repercutia favoravelmente sobre a sua atividade profissional. Pequena nota: essa mesma hospitalidade e acolhimento que caracterizava e fazia fama a Sundara Iyer, depois veremos no filho também. Da mesma forma, Shri Ramana sempre foi um anfitrião magnífico. Sempre que alguém chegava, não importava a hora, poderia ser no meio da madrugada, Bhagwan cuidava de saber se todo mundo estava alimentado e com seus respectivos leitos preparados e disponíveis. Volto à leitura. Malgrado o sucesso de Sundara Iyer, um destino estranho sobrepairava a família. Conta-se que um sadhu, um andarilho asceta, deteve-se certa vez junto à casa para pedir comida a um dos antepassados de Shri Ramana. E não tendo sido atendido, voltou-se para ele e declarou que dali por diante, em cada uma das gerações de seus descendentes, um membro se tornaria sadhu errante e mendigaria comida de porta em porta. Praga ou bênção, a predição se cumpriu. Um dos tios paternos de Sundara Iyer vestiu o manto alaranjado e deixou o lar com um bordão e uma bilha. Seu irmão mais velho saiu ostensivamente em visita a um lugar vizinho e dali se esgueirou como um sannyasin, renunciando ao mundo. Nada parecia haver de estranho com os mais chegados a Sundara Iyer. Venkataraman cresceu normal e sadio. Durante algum tempo, mandaram-no para a escola local e, a seguir, aos 11 anos de idade, para a escola de Dindigul. Havia um irmão, Nagaswami, 2 anos mais velho do que ele. 6 anos após, veio um terceiro filho, Nagasundaran, e 2 anos depois, uma filha, Alamelô. Era uma feliz e abonada família de classe média. Quando Venkataraman tinha 12 anos, Sundara Iyer morreu e a família dissolveu-se. As crianças foram morar com o tio paterno, Subir, que tinha uma casa, e foi nesta casa que Shri Bhagwan atingiu a realização. O prédio também foi adquirido pelo ashram e instalou-se ali uma fotografia de Shri Bhagwan. O lugar é mantido como abrigo para os devotos em peregrinação e está na vizinha cidade de Madurai. Venkataraman
foi primeiro mandado para a escola média de Scott e, a seguir, para o ginásio da missão americana. Não há indício de que se tenha tornado um letrado. Era um tipo atlético e futebol, luta e natação exerciam muita atenção sobre ele. Sua única qualidade no que tange à escola era uma surpreendente capacidade de memorização que disfarçava sua preguiça, permitindo-lhe repetir toda uma lição depois de ouvi-la uma única vez. A única coisa inusitada a marcar os seus dias de meninice foi o seu sono anormalmente profundo. Devaraja Mudaliar, um devoto, relata em seu diário a descrição feita pelo próprio Venkataraman durante uma conversação no ashram, muitos anos mais tarde, quando um parente entrou no saguão. Abre aspas. Vê-lo lembra-me algo que aconteceu em Dindigul, quando eu era menino. Seu tio, Periapa Sechayar, vivia lá então. Havia uma reunião na casa e todos estavam presentes, e à noite foram ao templo. Fiquei na casa. Quedei-me a ler durante algum tempo na sala da frente, mas depois tranquei a porta, cerrei as janelas e fui dormir. Quando voltaram do templo, não houve gritos nem batidas à porta que me despertassem. Por fim, conseguiram abrir a porta com o auxílio de uma chave da casa em frente e tentaram acordar-me, batendo-me. Todos os meninos bateram-me à vontade, bem como o tio, mas sem nenhum resultado. Só fiquei sabendo o que aconteceu pela manhã. O mesmo aconteceu-me também em Madurai. Os rapazes não ousavam bolir comigo, mas quando tinham alguma diferença a acertar comigo, aproximavam-se de mim quando eu estava dormindo. Levavam-me para onde bem entendiam, surravam-me a valer, recolocavam-me na cama e eu só ficava sabendo das coisas na manhã seguinte, quando me contavam. Fecha aspas. Shri Bhagwan não emprestava maior importância ao fato, atribuindo-o à sua ótima saúde. Por vezes, acontecia-lhe passar a noite em estado de semi-adormecido. É possível que ambos os estados fossem precursores de um despertar espiritual. O sono profundo, como a capacidade, embora ainda obscura e negativa, de abandonar a mente e mergulhar muito além do pensamento. E o semi-adormecido, como a capacidade de observar-se a si próprio como um espectador. Comentário. O sono profundo é a nossa evidenciação do Anandamaya Kosha. Lembrando que os koshas são estruturas. Então nós temos o Annamaya Kosha, o corpo que tem por estrutura Anna, o alimento, que é o nosso corpo material, o corpo de carne. Nós temos o Pranamaya Kosha, que é a estrutura feita de força vital, de prana. Nós temos Manomaya Kosha, que já é a mentalidade. Nós temos o Vijnanamaya Kosha, que é a estrutura intelectual. E nós temos Anandamaya Kosha, que é uma estrutura de bem-aventurança, no entanto, é uma bem-aventurança velada, que está encoberta pela inconsciência, entre aspas. Então, o que nós podemos dizer? Bhagwan já experimentava o Anandamaya Kosha numa estrutura que, de fato, é incomum. Quando é que a gente ouve falar de uma pessoa que é surrada enquanto dorme e não acorda, e só fica sabendo no outro dia? Da mesma forma, esse sono semiconsciente, ele também caracteriza o desenvolvimento da sensibilidade. Aliás, isso pode acontecer mesmo com sadhakas iniciantes. A gente começa o sadhana em Maha Yoga e em pouco tempo você vai experimentar esse estado em que você olha para você mesmo e diz: será que eu dormi ou eu fiquei acordado? Não é? É uma capacidade de autoobservação. Se esse momento ele é tomado como uma oportunidade para a prática de sadhana, é possível permanecer a noite inteira em meditação. Volta à leitura.
não há fotografias de Shri Bhagwan em sua meninice. Contou-nos de, à sua maneira característica e pitoresca, repassada de humor, como se fez uma fotografia de grupo, e o obrigaram a empunhar um pesado volume para parecer estudioso. Mas uma mosca pousou nele no preciso momento em que a chapa era batida. Assim ele ergueu o braço para afugentá-la. Foi, no entanto, impossível encontrar uma reprodução do instantâneo e é de presumir que não exista mais nenhuma. Mais uma pequenina nota. Então, não existe nenhum registro de Venkataraman. O registro que nós temos é do Jivamukta. Todas as fotografias já é de Bhagwan no seu estado de pleno despertar. Volto à leitura. O primeiro indício da iniciação foi um vislumbre do Arunachala. O escolar Venkataraman não havia lido qualquer teoria religiosa. Sabia apenas que Arunachala era um local muito sagrado e deve ter sido um pressentimento do seu destino aquilo que o abalou. Certo dia, encontrou-se com um idoso parente que conhecera em Tiruchuzi e perguntou-lhe de onde vinha. O velho respondeu-lhe, de Arunachala, e a súbita compreensão de que a montanha sagrada era verdadeira e tangível, podendo ser visitada por qualquer ser humano, encheu Venkataraman de assombro, de modo que este pôde apenas balbuciar. Que? De Arunachala? Onde fica isso? O parente, por sua vez, estupefado diante da ignorância e inexperiência do jovem, explicou que o Arunachala ficava em Tiruvannamalai. Comentário. Recordamos, Bhagwan Shri Ramana tem o seu Jayant, a estrela do seu nascimento, no dia de Arudra Darshan, ou seja, quando Shiva manifestou-se na forma de um lingam de luz, o Arunachala. Para Bhagwan, que nasceu neste dia, Arunachala era uma espécie de paraíso. Era um lugar não na terra. O parente iluminou seu entendimento para saber, sim, Arunachala é o Shiva Lingam, e ele está manifesto na terra em Tiruvannamalai. Certamente, esta informação trouxe a primeira faísca do despertar. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.